Bom, e o Fundo Garantidor de Crédito recebeu a lista de credores do Banco Master. Agora, o FGC pode começar os reembolsos para quem tinha ativos da instituição ainda nessa semana. Para começar os pagamentos, pessoal, o fundo precisava que o responsável por encerrar as atividades do Master, ou seja, o Banco Central, disponibilizasse a lista de credores. Com essa relação em mãos, o FGC precisa agora de 2 dias úteis para começar os pagamentos. É uma lista preliminar, então ainda não tem certeza, ainda não existe uma certeza sobre a data de início dos pagamentos. E o FGC ainda checa a integridade da relação passada pelo BC e, caso encontre problemas, devolve a lista à autoridade monetária. Eu lembro que o fundo vai ressarcir cerca aí de 1.600.000 credores que tinham depósitos no Banco Master. O valor chega a 41 bilhões de reais, que é a maior operação desse tipo da história. Vamos falar então sobre esse assunto, os desdobramentos. Aproveito para chamar o João Arthur, CIO da Suno Consultoria. João, bem-vindo. Um bom dia para você. Obrigada por acordar cedinho para conversar com a gente aqui no Money. Obrigado, Muriel. Um prazer todo meu estar aqui falando com vocês. Queria entender como são os próximos passos a partir de agora. Já começou diferente esse pagamento ali do FGC, porque a gente sabe que essa lista de credores demorou mais do que o esperado no fim das contas, né? A gente ouvia todo mundo falando, vai demorar em torno de 30, 40 dias. Demorou mais de 50 dias no fim das contas. E agora, quais os próximos passos para a gente ficar atento, João? Perfeito. Esse passo, né, da lista, ele, de fato, tinha uma previsão de 30 dias, e aí que entra a dúvida de quando o FGC pagaria, né? Que é uma incerteza muito grande, né? A gente aqui na Suno fez uma análise bem robusta de todo o histórico de pagamento do FGC. No início, o FGC demorava muito para pagar, né? A gente tinha menos tecnologia, menos sistemas, o sistema financeiro nacional ainda era muito arcaico. Aí a gente foi evoluindo, né, para uma tecnologia muito mais robusta, mais acesso a dados, e o FGC foi encurtando o período de pagamento. Mas por que eu dou incerteza nesse caso específico? O Master, né, você colocou muito bem, Muriel, foi um caso muito grande. A gente está falando aqui da maior quebra bancária da história do Brasil, do maior resgate do FGC. Então a gente está falando de um pagamento de 40 bilhões de reais. Então há ainda alguma dúvida do prazo que ele vai conseguir fazer esses pagamentos. Mas a gente espera que, com a tecnologia que existe hoje, com essa lista pronta e validada, o FGC consiga fazer os pagamentos com agilidade. Então é só os correntistas, né, estarem ali com o aplicativo do FGC baixado, todas as informações colocadas de maneira correta, que deve-se esperar os pagamentos aí ao longo das próximas semanas, e aí a gente vai ter essa grande injeção de liquidez no mercado. Perfeito. Em quanto tempo, na sua avaliação, a gente pode esperar já que esse pagamento aconteça? Em semanas, porque os credores podem estar já nessa expectativa. A partir de 2 dias, pode ser que apareça logo? Quanto que a gente pode esperar? Depende da quantidade de dinheiro que a pessoa tinha no Master? Uhum. Boa pergunta. Não depende da quantidade de dinheiro, tá? Uma vez que o correntista colocou lá o seu depósito, óbvio que até o limite da FGC, né, 250 mil por CPF, você vai ter o resgate independente se é 249 mil, independente se é 10 mil reais. Não há uma ordem de prioridade, seja por maiores depósitos, seja por menores depósitos. Em relação a prazo, a grande certeza era em relação a essa lista, que demorou um pouco mais. Então, considerando que essa lista vai ser entregue e validada pelo Banco Central, eu diria que deve-se aguardar aí algumas semanas, né, em torno de 2 a 3 semanas. Esse é um caso muito grande, de uma magnitude muito relevante, né, tem uma série de implicações, mas o FGC tem capacidade de pagamento, né, a gente sempre frisou isso desde o início. Os ativos do FGC são muito grandes e são muito líquidos, então ele tem capacidade de pagamento, a lista entregue e validada é uma questão realmente de burocracia para ele processar esses pagamentos. Perfeito. E aí, diante desse movimento todo, o quão preocupado precisa estar o FGC diante dessa movimentação? A gente sabe o valor que representa essa quantia, o que aconteceu com o Banco Master e o valor que precisa ser pago a partir de agora. Existe um motivo para realmente o FGC e outros grandes bancos estarem apreensivos com esse pagamento que vai acontecer? Olha, essa é uma excelente provocação. Ao meu ver, né, esse caso do Banco Master deveria trazer à tona uma discussão de reforma do FGC. O FGC ele é um pilar do sistema financeiro. E aí vamos relembrar, né, um pouco do histórico. A gente tinha um sistema financeiro muito concentrado em poucos bancos, e aí a gente precisava, né, fortalecer o sistema financeiro. Por quê? O Brasil, no passado, teve um histórico de grandes quebras, né, de bancos médios que impactaram muito, né?
Quem é mais velho e com certeza vai lembrar de grandes quebras de banco que teve um impacto muito grande. Então, o FGC surgiu para dar segurança ao sistema, que bancos médios, em caso de via falência, teria ali, né, um ressarcimento para o seu correntista, para o seu depositante. Isso foi muito importante. E eu diria até que o FGC foi muito importante nesse aumento da concorrência bancária que a gente viu anteriormente, né, nesses últimos anos. A gente viu alguns novos bancos crescendo e crescendo muito. Mas fato é, né, que toda inovação ela traz coisas boas e ela traz coisas ruins. E a gente percebeu que o FGC, da maneira que foi criado, ele realmente teve um abuso, né? Ele teve um abuso ali por parte de alguns bancos, com práticas não muito aceitáveis, não muito republicanas, não muito conservadoras, como deve ser a prática bancária, abusaram do FGC, se apoiaram, né, num sistema de distribuição de investimentos que, naturalmente, tem alguns conflitos de interesse que também estão vindo mais à tona agora, e isso, na minha visão, vai trazer à tona essa discussão de reforma do FGC. Que tipo de reforma? Ao meu ver, né, muito possivelmente, essa garantia pode ser reduzida, 250 mil para o CPF. Esse valor há muito tempo, né, se a gente lembrar, esse valor no passado representava muito mais por conta da inflação, mas esse valor eu não me surpreenderia de ser reduzido. E também eu espero que o nível de contribuição de cada banco também seja rediscutido. Por quê? Hoje é um percentual dos depósitos dessas captações. Naturalmente, isso acaba onerando muito mais os grandes bancos, né? Então, a gente tem Itaú, Bradesco, Santander, esses são os grandes contribuintes aí do FGC. E, na prática, são eles que estão pagando por essa questão do Banco Master. Então, eu acho que vai rediscutir essa questão de contribuição, do nível de risco do sistema, e eu acho que é bem-vindo, né? É bem-vindo esse debate. O FGC ele cumpriu muito seu papel de trazer segurança, foi importante para trazer a concorrência, mas ele não pode ser utilizado como um instrumento para pessoas com práticas muito arrojadas e que não respeitam o conservadorismo bancário utilizem disso para crescer. João, você sabe que a gente acompanhou nos últimos anos movimentos no Congresso, Senado e Câmara também fazendo um movimento contrário a essa reforma que você cita para a gente. O movimento de tentar ampliar esse limite do FGC de 250 mil para até R$ 1 milhão. Quais são as chances disso acontecer na sua avaliação? E existe uma possibilidade, talvez, do FGC conseguir cobrir esse cenário de R$ 1 milhão, ainda mais depois disso que aconteceu com o Master? Olha, esse é um ótimo ponto e vale aqui a gente trazer essa colocação, né? Na minha visão, se aquela questão do 1 milhão fosse aprovada naquele momento, a gente estaria hoje diante de uma crise maior ainda, uma crise que poderia ser sistêmica. A gente já está vendo uma crise muito grande, que a gente percebeu que o Banco Master estava relacionado a uma série de empresas operacionais e que a sua quebra está levando a uma quebra de várias outras empresas. Era um sistema muito interligado, no qual o banco financiava a empresa ia e comprava o CDB do banco, esse dinheiro voltava para o banco, que financiava outras empresas. Então, estava muito interligado. Se a gente tem isso até R$ 1 milhão e entra mais dinheiro no Master e ele irriga o sistema dessa forma, a gente poderia estar diante de uma crise ainda maior, né? O ministro Fernando Haddad colocou ontem que essa poderia ser a maior fraude bancária da história. Eu até concordo com ele, né? Então a gente poderia estar diante de uma fraude ainda maior, de uma crise ainda maior. Então foi muito importante barrar aquele ponto. E na minha visão, hoje não tem mais clima para isso, para pautar esse aumento para 1 milhão. E eu acho que o FGC estaria diante de dúvidas se conseguiria ressarcir. Se a gente sobe isso para 1 milhão e se todos os depositantes correntistas levam isso para 1 milhão, eu acho que a gente estaria diante de dúvidas, porque isso já vai consumir 40 bi, que é uma parte de liquidez relevante do FGC. Se a gente tivesse isso em magnitude maiores, a gente poderia estar diante de alguma dúvida, que graças a Deus não é o cenário hoje. A gente está com muita certeza que o FGC vai pagar, vai consumir parte da liquidez que ele vai precisar recompor, mas ele vai pagar. Perfeito, é um ponto importante. E o movimento para recompor também, como é que você enxerga isso? Isso pode pesar nos grandes bancos? Como é que você enxerga esse caminho daqui para frente? Na minha visão, os grandes bancos foram quem pagaram a conta dessa crise. Então, na minha opinião, é natural que eles façam muita pressão para eles não serem quem vão ter que bancar também a recomposição. É óbvio que são os grandes bancos quem têm a maior capacidade de aporte. Então, naturalmente, talvez no intervalo curto eles vão ali fazer esse aporte, mas no longo prazo eu acho que vai ter uma discussão de bancos médios, bancos pequenos, que oferecem aí investimentos com retorno maior e que naturalmente têm mais risco, que eles contribuam mais
e acho que pode recair uma discussão até de intermediadores financeiros que vendem esses investimentos, talvez possam passar também a contribuir um pouco com o FGC. Então a gente vai estar diante de mudanças que, na minha visão, serão mudanças que vão ser bem-vindas e que o sistema financeiro vai sair dessa mais forte, né? Acho que essa é uma mensagem otimista e importante. Essas crises, elas surgem também para tornar o sistema mais forte e melhor no longo prazo. Agora, para os investidores, como é que você enxerga isso? Talvez o sistema saia melhor, mas os investidores podem sair com mais medo? Como é que você enxerga esse cenário? Como é que os investidores saem, mesmo que tenha 250 mil cobertos pelo FGC? Na minha visão, no longo prazo, os investidores também vão sair mais fortes, né? Ele explica o porquê, né? Basicamente, o investidor ele vai ter uma cicatriz, ele vai entender, né, que se você tem um retorno muito acima, naturalmente você também tem um risco um pouco acima. Isso é uma lei natural dos investimentos, né? Você tende a ter mais risco, você tende a ter mais retorno. Então, o investidor ele vai estar muito mais maduro. E por mais, né, que o investidor que ficou ali dentro do FGC ele não vai ter uma perda de capital, esse dinheiro não ficou rendendo durante o prazo que o FGC não pagou quando foi decretada a liquidação até o momento que o FGC pagar. Então isso vai reduzir a rentabilidade líquida do investimento. Então o investidor, na minha visão, ele vai para frente muito mais maduro e muito mais atento, né? Entendendo que aplicações têm riscos e retornos distintos. Na minha visão, essa grande injeção de liquidez, né, deve voltar para ativos mais conservadores, então provavelmente um Tesouro Direto, a LFT, né, o Tesouro Selic, bancos de primeira linha, né, então a gente está falando aqui de LCI, LCA, CDB de grandes bancos, então deve voltar para ativos mais conservadores e o investidor vai sair disso também muito mais forte, com um aprendizado muito relevante. Assim que a gente espera, João Arthur, CIO da Suno Consultorias, obrigada mais uma vez, viu, pela conversa aqui. Volte mais vezes aqui no Money. Prazer foi todo meu. Obrigado e até a próxima. Obrigada, até a próxima.